limite de R$ 1.000 de transferências do Pix começa a valer hoje. E você vai ver também. Nobel de Medicina vai para pesquisadores que fizeram descobertas sobre como nosso sistema nervoso interpreta o calor, o frio e o toque. Na cidade de São Paulo, um celular é furtado a cada 5 minutos, e isso levando em conta apenas os casos que foram para os boletins de ocorrência. Quase 500 mil litros de petróleo vazaram na costa da Califórnia. O Japão tem um novo primeiro-ministro. Você vai ver a partir de agora. Um celular é furtado a cada 5 minutos na cidade de São Paulo. E esse tipo de crime aumentou quase 50% em julho e agosto. Os dados se baseiam em boletins de ocorrência registrados nas delegacias da cidade. Só que o número pode ser ainda maior, já que algumas vítimas acabam não prestando queixa. Menos de um ano em vigor e ele já disputa com... Essas imagens foram gravadas pela própria Polícia Militar. Durante um patrulhamento de rotina, os policiais recebem o chamado de um homem que teve o celular roubado. Pelo dispositivo de localização do aparelho, os policiais chegam até os criminosos. O celular recuperado é devolvido para o dono, que estava muito nervoso. Mas nem todos os casos acabam com um final feliz. Esse flagrante foi captado por uma câmera de segurança no centro de São Paulo. Uma mulher tem o celular tomado das mãos por um homem em uma bicicleta. Nos meses de julho e agosto, os casos de furtos de celulares dispararam em São Paulo. Nesses 2 meses, foram registrados 16.554 boletins de ocorrência de furto de celular na capital paulista. No mesmo período do ano passado, foram 11.291 registros, um aumento de 46%. Olha, e pela média dessas estatísticas, é possível dizer que a cada 5 minutos um celular é furtado em São Paulo. Mas essa situação pode ser ainda pior. Isso porque, sem esperanças de recuperar o aparelho, muitas pessoas acabam não registrando a ocorrência. A gente acredita que exista, sim, um número grande de subnotificação, quando a pessoa ela não tem interesse, de repente, em tentar solucionar e buscar o seu celular. Infelizmente, a gente sabe que, muitas vezes, o número ali anunciado pode ser bem maior do que a gente tem de registros de dados na Secretaria de Segurança Pública. A Caiane faz parte dessas estatísticas. Ela teve o celular furtado por um homem em uma bicicleta no caminho para o trabalho. A jornalista conta que havia comprado o aparelho há pouco tempo e ainda está pagando as parcelas. Em seguida, eu já tive que comprar outro, porque não tem como a gente ficar sem. Então, eu fiquei pagando 2 celulares. Sem contar que mudou a minha rotina, né? Porque depois disso, eu não quis mais ir a pé do meu trabalho para a estação. Então, eu comecei a ir de ônibus ou de Uber. Então, fica um trauma, assim, né? A gente fica realmente traumatizado. Os aplicativos de bancos e o Pix nos celulares têm despertado cada vez mais a cobiça dos criminosos, que usam os dispositivos para sacar dinheiro, realizar empréstimos e fazer compras. Mas os aparelhos furtados também são vendidos em um mercado paralelo. Se as pessoas não utilizarem o celular como um mini computador, que é o que todos nós utilizamos hoje, pela atual conjuntura da modernidade da vida, a gente utiliza o celular justamente em várias transações, mas os criminosos, sabendo disso, eles se aproveitam e o utilizam com um valor muito grande, o celular, no mercado criminoso, justamente pela facilidade da prática de outros crimes, além do próprio valor do aparelho celular. Como neste caso, uma mulher identificou o celular dela que havia sido furtado, sendo vendido na internet. E fazendo-se passar por interessada no aparelho, ela marcou um encontro com o vendedor e avisou a polícia. O encontro aconteceu em uma estação de metrô. O homem que vendia o celular foi detido pelos policiais. Em seguida, o policial confirma que o aparelho que estava com o suspeito era o mesmo que havia sido furtado da mulher que fez a denúncia. Dicas que a gente pode falar é evitar não fale no celular em vias públicas, não fale no celular no seu automóvel. Muitas vezes, uma distração dentro do automóvel faz com que o criminoso ele quebre o vidro e roube o celular, ou se a janela está aberta. Tenha cuidado ao atender o celular, se dirija em algum estabelecimento comercial com monitoramento, com seguranças. Então, existe uma série de situações em que, infelizmente, nós estamos hoje tolhidos de nossa liberdade, porque não temos estrutura proporcionada pelo governo para que a gente esteja de uma forma segura, podendo
viver tranquilamente. Vamos ver agora a previsão do tempo em algumas regiões do país. A previsão para essa segunda-feira, começo de semana. Em Florianópolis, capital de Santa Catarina, o céu vai ficar encoberto durante todo o dia e a máxima prevista é de só 21 graus. No Rio de Janeiro, capital fluminense, vai enfrentar chuva hoje, máxima de 32. Em São Cristóvão, Sergipe, hoje não tem previsão de chuva e a máxima pode chegar a 30 graus. Rio Branco, capital do Acre, tem previsão de pancada de chuva no final da tarde e máxima de 31 graus. E em Formosa, Goiás, a máxima pode chegar a 33 graus e também tem possibilidade de chuva no início da noite. A gente vai para o intervalo e na volta você vai conhecer os vencedores do Prêmio Nobel da Medicina. Até já! Um consórcio internacional de jornalistas investigativos divulgou nomes de autoridades e figuras públicas que mantinham contas em locais conhecidos como paraísos fiscais. Entre eles estão 12 chefes de Estado e de governo. A investigação dos chamados Pandora Papers se baseia no vazamento de quase 12 milhões de documentos de 14 empresas de serviços financeiros em todo o mundo. O trabalho envolveu cerca de 600 jornalistas, inclusive do The Washington Post, BBC e The Guardian. Cerca de 35 atuais e antigos líderes são citados no acervo de documentos analisados, enfrentando alegações que vão desde corrupção até lavagem de dinheiro e evasão fiscal global. O consórcio destaca que na maioria dos países não é ilegal ter ativos offshore ou usar empresas de fachada para fazer negócios além das fronteiras nacionais. Mas as revelações não são menos embaraçosas para líderes que podem ter feito publicamente campanha contra a evasão fiscal e a corrupção ou defendido medidas de austeridade. Os documentos apontam que o rei Abdullah II da Jordânia criou pelo menos 30 empresas offshore em países ou territórios com facilidades tributárias. Através delas, foram adquiridas 14 propriedades de luxo nos Estados Unidos e no Reino Unido por mais de 106 milhões de dólares. Os advogados do monarca disseram à BBC que todas foram compradas com sua fortuna pessoal. Parentes e sócios do presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, teriam secretamente participado de negócios imobiliários no Reino Unido na casa de centenas de milhões de dólares. O presidente do Chile, Sebastián Piñera, negou qualquer vínculo com a venda da mina Dominga pela firma da família, conforme indica a investigação. O jornal espanhol El País, participante do consórcio internacional, publicou que a empresa Pinheira Morel vendeu o negócio com um contrato assinado no Chile por 14 milhões de dólares e outro nas Ilhas Virgens por 138 milhões. A documentação por trás da investigação foi extraída de empresas de serviços financeiros em países como Ilhas Virgens Britânicas, Panamá, Belize, Chipre, Emirados Árabes Unidos, Singapura e Suíça. Na esteira desse escândalo, o dólar está em alta aqui no Brasil, alta de 1%, sendo cotado a R$ 5,43. E a Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, está em queda de quase 2%. O ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes, também aparece nos documentos vazados. Guedes afirmou que as contas dele no exterior foram declaradas e aprovadas pelos órgãos competentes. O WhatsApp, o Instagram, o Messenger e o Facebook estão fora do ar. Eles saíram do ar agora há pouco por volta do 12h45. Internautas do mundo todo estão relatando instabilidade nos aplicativos que pertencem ao grupo Facebook. Então, por enquanto, não é possível enviar ou receber mensagens por meio desses aplicativos. E tanto no Facebook quanto no Instagram, a página principal não carrega. A causa do problema ainda não foi divulgada. Um americano e um libanês são os ganhadores do Prêmio Nobel da Medicina. O anúncio foi feito hoje pela Academia Real das Ciências da Saúde da Suécia, em Estocolmo, capital do país. Os vencedores são David Julius, americano, professor da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, e Arden Patapolian, que é libanês, mas pesquisador do Instituto Médico Howard Hughes, em Maryland, também nos Estados Unidos. Os dois fizeram descobertas importantes sobre a temperatura, o toque no corpo humano e os conhecimentos sobre como nosso sistema nervoso sente o calor, o frio e estímulos mecânicos estão sendo aplicados no tratamento de várias doenças e dores crônicas. Eles vão dividir um prêmio de cerca de 6 milhões de reais.
O Ministério do Turismo autorizou o retorno dos cruzeiros à costa do Brasil. Os navios voltarão a navegar no país entre novembro desse ano e abril do ano que vem. A Anvisa ainda vai definir os protocolos sanitários para as viagens, mas as medidas devem incluir a apresentação de testes antes do embarque e a vacinação contra a Covid-19. A estimativa é de que a volta dos cruzeiros gere mais de 35 mil empregos e injete cerca de 2,5 bilhões de reais na economia brasileira. A média móvel de óbitos por Covid no país está em estabilidade pelo 9º dia seguido. Em 24 horas foram confirmadas mais 225 mortes por coronavírus. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o total de vítimas subiu para 597.948. Também foram contabilizados mais 9 mil casos de um dia para o outro, chegando a mais de 21.468.000 diagnósticos confirmados. Lembrando que nos finais de semana o número de registros cai porque há menos funcionários nos órgãos para relatar os dados. A média móvel de mortes está em 501 vítimas diárias e registra estabilidade pelo 9º dia consecutivo. A média móvel de novos casos está em 16.593. Na avaliação da pandemia por regiões, 5 unidades da federação registram alta nos óbitos: Acre, Ceará, Distrito Federal, Piauí e Sergipe. Em estabilidade estão 10 estados, e 10 estados apontaram queda nas mortes: Alagoas, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima e Santa Catarina. 2 estados não atualizaram os dados: Rondônia e Tocantins. Mais de 242 milhões de doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas no país. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais, mais de 147 milhões de pessoas tomaram a primeira dose até agora no Brasil. Esse valor equivale a 69% da população. E mais de 93 milhões de pessoas tomaram a segunda dose ou dose única, 43% dos brasileiros. A dose de reforço já foi aplicada em mais de 1 milhão de pessoas. O estado de São Paulo começou hoje a aplicar a dose de reforço da vacina contra a Covid em profissionais da saúde e em idosos com mais de 60 anos. Para receber a dose de reforço, tanto idosos quanto profissionais da saúde devem ter completado o esquema vacinal há pelo menos 6 meses. O governo de São Paulo vai fechar todas as bilheterias do metrô e da CPTM até o final do ano. Segundo a Secretaria de Transportes Metropolitanos, os funcionários das bilheterias vão ser realocados em outras funções. A medida tem o objetivo de reduzir custos. A expectativa é de que o fechamento gere uma economia de 100 milhões de reais por ano. O horário de funcionamento do serviço será reduzido já nesta sexta-feira nas estações Belém, da linha 3 vermelha do metrô, e Granja Julieta, linha 9 do trem, na linha Esmeralda. Estas bilheterias passarão a operar só nos horários de pico, das 6 às 10 da manhã e das 4 da tarde até às 8 horas da noite, isso até o desativamento completo. O calendário com a desativação dos guichês em outras estações ainda não foi divulgado pelo governo paulista. Um vazamento de quase 500 mil litros de petróleo no mar preocupa autoridades na Califórnia, nos Estados Unidos. Moradores da cidade mais afetada foram aconselhados a evitar a praia. Uma área de quase 34 quilômetros quadrados ficou coberta pelo óleo. Segundo a autoridade local Katrina Foley, ainda não se sabe o que provocou o vazamento, calculado em cerca de 480 mil litros de um oleoduto a cerca de 8 quilômetros da costa. As primeiras análises revelam que se trata de petróleo de pós-produção, segundo o responsável. A cidade mais afetada foi Huntington Beach, ao sul de Los Angeles. Autoridades locais pediram aos moradores que fiquem longe das áreas afetadas e evitem a praia, dada a toxicidade da substância. Em um comunicado, os serviços municipais informaram o uso de sistemas de filtragem e barreiras flutuantes na tentativa de conter o avanço do óleo. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Já já tem outras informações com a Juliana Dariva. Tchau, boa tarde.